Temos o nosso guia protetor e quando nós estamos numa casa assim, guardada com fluidos maravilhosos do plano maior, nós recebemos uma carga de energia muito grande. Muito bom, então vamos aproveitar esse instante, tá? Vamos começar com a nossa prece e vamos fechar os nossos olhos suavemente. E vamos nos lembrar que aqui estão os nossos guias protetores amorosos, que aproveitam esses instantes e que estamos aqui serenos, para nos observar, perceber as nossas dificuldades e nos ajudar. Deixam os fluidos de luz, de paz, de saúde para nós. Procuram que nós possamos abrir as nossas parabólicas para o entendimento da verdade espírita. De nossa parte, nós temos que agradecer. Sempre agradecer em primeiro lugar. Agradecer a Deus por todas as dádivas que recebemos diariamente. Procurar perdoar e esquecer as ofensas para que não invada essa energia negativa os nossos corações, impedindo que outras coisas, forças positivas possam ali estar. Então que possamos pedir a Deus perdão pelas nossas ofensas, né? E perdoar também aquelas pessoas que nos ofendem, porque muitas vezes não sabem o que fazem. Nós agradecemos a essa casa do caminho que nos recebe, que nos acolhe. Agradecemos aos espíritos que vêm nos auxiliar, nossos protetores, inclusive diretores desses trabalhos, e rogamos a eles que derramem agora sobre nós os fluidos de paz, de saúde e de cura. Que assim seja. Bom, hoje o nosso tema é do livro Chico Xavier Pede Licença. Gente, nós vamos abordar uma coisa que para nós espíritas é conhecida, que nós estamos aqui porque nós acreditamos no espiritismo e acreditamos na encarnação, não é verdade? Mas nós sabemos que a grande massa não acredita. Então, hoje, esse texto aqui, nós vamos fazer uma discussãozinha bem legal. Então, o texto desse livro que eu vou abordar hoje é Justiça e Misericórdia. Se não aceitamos a reencarnação, poderemos admitir logicamente a justiça de Deus? Ou preferimos rejeitar o próprio Deus, ignorar-lhe ou negar-lhe a existência? A tese da reencarnação é um desafio para os povos do Ocidente, onde prevalece, através de longa tradição religiosa, a ideia da unicidade da existência. Hoje, porém, cientistas empenhados na solução dos problemas psicológicos que atormentam cada vez maior número de pessoas, dedicam-se a investigações nesse campo. Seria possível obtermos a prova científica da reencarnação dentro das rígidas exigências metodológicas da ciência? Ian Stevenson, diretor do Departamento de Neuropsiquiatria da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, que não é espírita e nem reencarnacionista, já examinou mais de 500 casos de possíveis reencarnações, chegando a algumas conclusões curiosas. Em seu livro 20 casos sugestivos de reencarnação, aparecem 2 casos de reencarnações observadas no Brasil. Na própria Rússia, os cientistas se interessam pelo assunto. O professor Vladimir Raikov, da Universidade de Moscou, é um dos expoentes da pesquisa sobre memória extracerebral. O professor Banerjee, que esteve entre nós, é o mais conhecido dos pesquisadores indianos. Essa abertura científica de âmbito mundial, no campo da reencarnação, revela que o problema já deixou de ser apenas religioso. É a própria existência das pesquisas no plano universitário responde às dúvidas quanto ao problema metodológico. Na verdade, o avanço atual das ciências em direção à metafísica, ou pelo menos à parafísica, modificou e modificará cada vez mais a rigidez dos dogmas metodológicos, tornando possível o esclarecimento dos problemas até hoje pouco considerados fora da cogitação científica. A crise da família, que é apenas uma parte da crise geral do mundo contemporâneo, encontra explicação satisfatória à luz do princípio da reencarnação. Desentendimento entre casais,
rebeldia dos filhos, descontroles de outros elementos familiares podem ter sua origem nas vidas anteriores. Por sinal, foi esse o motivo que levou Ian Stevenson, segundo suas próprias declarações, a iniciar a investigação sobre a reencarnação. Não encontrando explicação possível, nem qualquer teoria aceitável para explicar anomalias estranhas no lar de vários de seus clientes, o conhecido neuropsiquiatra norte-americano resolveu corajosamente aceitar a teoria da reencarnação como hipótese de trabalho. A insistência das mensagens psicográficas no tocante à reencarnação e às suas consequências não é, portanto, absoluta e nem absurda. A mensagem de Emmanuel, ora considerada, encontra apoio no interesse atual dos cientistas pela reencarnação. Bom, gente, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vocês imaginem que a grande população não entende da reencarnação, né? Nós temos aí várias pautas políticas contra o negro, os afrodescendentes, que a gente diz, né, o LGBT, um monte de coisa, índio, porque eles se consideram, a grande maioria, injustiçados. Só que o espiritismo, gente, é uma bênção, quem acredita e quem entende. Tem que estudar, não adianta eu acredito, está se vendo uma porção de coisa boba que estão se falando na internet. Não acredito em todas as bobagens que vocês leem. Tem gente que não estuda as obras básicas, não estuda o espiritismo, não sabe explicar direito como é. Então, às vezes eu vejo umas aberrações, eu tenho vontade de explicar, mas depois eu penso, é perda de tempo, eu tive que estudar, né? Só 46 anos, eles que estudem também, porque não é de uma hora para outra que a gente entende. E cada vez a nossa parabólica vai abrindo, vai aflorando, e as coisas vão linkando uma na outra, e a gente vai, né, expandindo os conhecimentos. E não adianta sem ler, porque aqui eu falo 25, 30 minutos, vocês não têm o entendimento do todo que está aqui que eu quero passar. Então, se eu não pegar um livro, não adianta só ler, ai, que bonito romance. Gente, vamos estudar, é tempo agora, o tempo, urge. Nós já estamos num tempo bem perigoso que nós estamos vivendo e muitas coisas virão. Se eu tenho entendimento que alguma coisa vai acontecer, ai, que bom, já vivi tantos X de anos, vou embora de boa, tenho muito o que fazer do lado de lá. O outro, ai, meu Deus, o que vai acontecer comigo do lado de lá? Não posso morrer, não sei o quê. Cara, vai morrer. Quando eu nascia, sabia que ia morrer. De um jeito ou de outro, nós não vamos ficar aqui, né? Ninguém ficou para a planta e que está com as raízes tão ficadas que vai ficar aqui. Nós vamos ir para casa, tá? Todos nós pertencemos a uma colônia espiritual, nós temos o nosso nome lá, trabalhos que já fizemos em vidas passadas, e nós vamos dar continuidade. Aliás, quando a gente dorme, quem dorme é o corpo. Esse não aguenta ficar 24 horas acordado e enlouquecer. Então, ele dorme um período X, o espírito sai, vai com seus amigos, os que têm afetos do outro lado vão se encontrar, vão continuar um trabalho que já começaram. Os que são inimigos da luz vão lá e se encontrar com as suas gangues e tudo bem. Cada um com o seu problema. Tem uns que são, como é que a gente diz? De dia é maravilhoso e um baita de um sem vergonha à noite. Desculpe as expressões, eu sou muito verdadeira. Assim. Então, de dia é um gentleman. De noite, quando sai de corpo, é assustador, é um obsessor. Então, ele vai para os iguais, vai se encontrar com os iguais. E aquelas pessoas que são boas, que bom, vão encontrar os amigos fraternos, vão estar lá, voltam cheios de energias para acordar de manhã, acorda feliz. O outro infeliz parece que carregou pedra a noite inteira, porque acorda morto de cansado e não fez nada. Também sabe-se lá por onde é que ele foi durante a noite. Então, gente, tudo isso é o espiritismo que nos explica. Quem não acredita na reencarnação, eu fico pensando, nossa, que curto que eles são, porque pensa bem, viveu pouquinhos anos, morreu e fim. Isso, gente, é muito infantil para a gente acreditar. O mundo é imenso e não pensa que a Terra é o planeta mais maravilhoso, é um pequenininho assim, ó. Tem milhares de planetas muito melhores, muito maiores e muito esplêndidos, tô louca para conhecer, do que a nossa Terra cheia de problemas, onde vem aqui os que faliram em vidas passadas e têm que se redimir perante a espiritualidade. Hoje nós estamos num estágio mais bonzinho, mas sabe lá que pestes que nós éramos em vidas passadas. E quantas coisas erradas nós cometemos. Por isso que às vezes a gente tem agora um problema a mais, um problema a outro, esse e aquilo. Quando eu falei antes das pessoas que nascem num corpo negro, não é que o espírito seja negro. O corpo vem negro, porque ele precisa
dessa missão, dessa experiência no corpo, porque em vidas passadas ele fez mal para algum desses. Então hoje ele vem experimentar aquilo que ele fez. E ele tem que aceitar, porque é uma prova, é uma missão. Hoje eu posso estar aqui branca, tá, de olho azul, mas em vidas passadas eu já fui um advogado linguarudo, criança hoje, né, que era negro. A gente troca de encarnações e encarnações. Nós temos que trocar para sentir o que o outro sente. E para os machões, sinto muito, mas vão voltar mulher, já vieram mulher. Às vezes escolhe a missão agora de ser homem para entender as duas faces. Só que tem espíritos que querem sempre reencarnar do mesmo jeito, até que não entende que pode se trocar. Então eles já começam a ficar muito marcados naquele tipo. Então eles têm assim uma personalidade bastante forte. Mas a reencarnação agora, que toda essa vida, quer dizer, em torno de 150 160 anos, que foi, né, permitido depois de vários problemas com o espiritismo, da queimada, né, no período de Barcelona, lá teve um fato que queimaram todos os livros, mas enfim, era a hora, era a chegada que o espiritismo ia abrir para todo mundo. Hoje já tem um monte de gente que aceita, que acredita, que já entendeu, né? Eu sou médium de psicografia. Eu recebo os espíritos, eu recebo as pessoas que vêm falar comigo. Eu escrevo, aliás, eu trouxe uma história, eu fiz, são 4 páginas em 10 minutos. Gente, eu faço questão de ler para vocês, tá? Eu tenho 46 anos de espiritismo. Mas a coisa mais linda, eu faço vários tipos de trabalho. E é aqui falando com vocês, e é já do passe, aí faço atendimento fraterno, aí vou doutrinar os espíritos, aí corre, aí faz tal. Mas receber mensagens do além é o must, the best. Então, eu tenho a felicidade, eu vou ler um caso de um espírita que trabalhou aqui com a gente. Eu não vou dizer o nome dele, porque eu não tenho permissão. Mas o pessoal que conheceu ele vai entender, porque vai entender o caso que aconteceu. Então, foi dia 28 de maio, estava sentada na mesa, que a gente tem a nossa mesa, os médiuns sentam, alguns vão receber os espíritos, vem o doutrinador, vai explicar, conversar com ele, e outros, então, ficam na corrente e eu psicografo. Juro por Deus para vocês, eu nem tinha me lembrado mais do homem, tanto outro tempo que ele morreu, nem me lembrava mais, mas veio ele assim, na minha mente, e logo entendi. Excelentíssima irmã em Deus, bom encontrar-te ainda nesse plano. Nesse trabalho de amor que participei, foi por pouco tempo, pois que o mar tragou-me e levou-me à vida terrena. Sim, sou irmão tal, o pai de fulano e ciclano. Lembra-te, Joanete, que vi minha filha se afogando, e desesperado fui ao seu encontro a fim de salvá-la. Porém, não consegui. Ela debateu-se assustada e desesperada. Então procurei com as poucas forças que ainda me restavam empurrá-la para a beira. Outros vieram nos socorrer. Porém sucumbi à força das ondas e as águas que me levaram ao fundo. Senti que me puxavam para cima. Não eram homens comuns, tinham um aspecto diferente, uma aura translúcida, e fechei os olhos me deixando levar. Acordei um tempo depois, estava em um hospital. Demorei a reagir, pois que várias coisas vinham à minha mente. Logo, a imagem da minha filha veio forte e lembrei do episódio. Fiquei agitado e comecei a gritar: ajudem, ajudem, minha filha está se afogando. Logo fui auxiliado por enfermeiras que me deram um calmante e adormeci. Acordei mais calmo. Tinha uma pessoa no quarto que me falava suavemente, me transmitindo paz e confiança. Perguntei: e minha filha? Ele então me disse: calma, irmão, ela está bem, não se afogou. Você ajudou a salvá-la. Fiquei muito feliz, minha menina estava salva. Gratidão, meu pai amoroso. Acalmei agradecido. Algum tempo depois comecei a perceber que não sabia onde estava. Aonde que é esse hospital, esse lugar bem diferente do que conheço? É muito estranho. Resolvi questionar: onde estou? O que aconteceu que estou hospitalizado? Com calma e doçura, fui informado que dei minha vida à minha filha, que era meu resgate e que eu havia sucumbido às águas e retornado à vida na espiritualidade. Nossa, foi um choque. Não conseguia falar,
Porém, quando me foi explicado que eu havia sido responsável por negligência do passado, onde fui o responsável pela morte da minha filha, em outro momento, e que pedi para voltar como pai dela, comecei a entender a bondade de Deus, que permite que voltemos com os mesmos personagens a fim de nos reabilitarmos de erros passados. Comecei a chorar e a agradecer. Bendito é o Pai Maior que nos dá a chance de fazermos o bem para neutralizar o mal. Hoje, passado tantos anos, tenho auxiliado muitos desesperados. Nunca esqueci e esquecerei dessa casa maravilhosa. Deixo a todos que conheci um grande abraço, a minha esposa, meu filho e a filha, um grande, enorme abraço e beijos afetuosos. Amo-os hoje e sempre. Então, isso não é entender reencarnação? O que as pessoas pensam que é a reencarnação? Tem muita gente que nasce com mediunidade. Né? Esse cara aqui eu conheci, eu trabalhei com ele aqui da casa há muitos anos, tá? Então, vocês imaginem, tem gente que tem mediunidade, talvez todos nós somos possuidores da mediunidade. Só que alguns têm a mediunidade mais ostensiva, outros menos. Então, quando a gente tem mediunidade, que a gente quer fazer o bem, a gente se readmite perante a espiritualidade de erros cometidos onde nós não fizemos nada de bom no passado. E viemos ainda comprometidos. Então, o que acontece? A mediunidade, ela não é uma coisa que vai embora a hora que eu quero. Ela é o nosso sexto sentido. É aquele que capta algumas coisas que querem nos dizer. Se nós fizermos assim uma meditação, acalmarmos a nossa mente, nós vamos escutar coisas assim que querem nos dizer. Nós temos uma vida enorme na espiritualidade, nós estamos aqui passando um X par de anos, depois vamos voltar. Gente, o mundo espiritual é muito imenso. E as pessoas que ouvem só coisas ruins, ou ouvem vultos e espíritos ruins, têm que cuidar, porque daí é um processo obsessivo e tem que tratar. Mas enfim, a minha mediunidade é um campo aberto. Se eu não estudo, se eu não entendo, se eu não faço nada para ajudar, gente, eu passo a ser um joguete na mão dos obsessores, que vão se aproveitar da minha faculdade mediúnica, às vezes até para fazer uma briga na família, uma tormenta. Às vezes a gente cria na cabeça histórias que não são verdadeiras, que são esses irmãozinhos que acabam nos influenciando por lado errado, e aí a gente tem que ver, esses pensamentos não são meus. Eu tenho que perceber que alguém está por aí me influenciando, gente, aí volta, faz prece, pede proteção, porque nós temos o nosso protetor espiritual que procura afastar esses irmãos. A não ser que eu faça a questão de estar acompanhada por esses obsessores que eu não enxergo. Porque se eu enxergasse, eu ia sair correndo. Os obsessores nunca têm um aspecto bonito. Então pensem bem, gente, nós somos responsáveis pela nossa vida. A nossa mediunidade não veio para ser de brincadeira. Os espíritos do bem, eu posso dar um passe nela, ela recebe os fluidos maravilhosos porque ela está aberta. Eu posso tentar dar fluidos para esse irmãozinho para ele ficar bem, mas ele está fechado, não acredita, não aceita, ele vai embora do mesmo jeito que ele entrou. Teve uma vez uma pessoa que veio dizer, cada vez que eu vou ali no centro, eu nem vou mais. Toda vez eu saio com dor de cabeça. Eu acho que eu peguei um espírito dali dentro. Eu disse, que bom que tu pegou os de dentro, pior se tu tivesse pegado os lá de fora, né? Porque esses aqui ainda estão aprendendo um monte de coisa. Já estão no caminho de se melhorar. Pior é aqueles que não sabem nada. E tem gente que entra na casa espírita, não tem fé, o espírito fica lá fora, porque eles são impedidos de entrar aqui. Por isso que eu estou falando para vocês é importante, porque se vocês fossem lá fora, talvez não entenderiam a metade. Como aqui nós temos a proteção dos espíritos do bem, eles acabam ficando lá fora impedidos de entrar. Só que se a pessoa é descrente, quando ela sai, tomou paz e tal, não vi nada acontecer, e eles já saem de novo de braços dados com os mesmos obsessores que ela tem, porque a fé não estava com ela. Então, nós somos responsáveis. Primeiro, não adianta eu não acreditar na reencarnação. Deus criou o mundo, Deus fez as coisas, não veio pedir a nossa opinião. As coisas existem, eu tenho que ser inteligente o máximo possível para entender que as coisas existem independente de mim, do meu desejo, da minha opinião, do que eu tenho para dizer. É muito grande para mim a pequenez. Tem uma frase que eu adoro, que é de Isaac Newton, que ele dizia, o que sabemos são gotas, o que ignoramos são oceanos. Então, o mundo carnal é tão pequenininho para a gente se achar o máximo.
que existem outros milhares de planetas muito superiores a nós. E quem sabe um dia a gente para, algum dia, né, a gente para de reencarnar aqui para resgatar, e vamos na luz e na paz para as colônias mais maravilhosas. Tá? Então existe a reencarnação, eu afirmo para vocês, como é que eu ia escrever tudo isso em 10 minutos que eu nem me lembrava mais do cara. Isso aconteceu há muitos anos atrás. A menina era uma criança, já ela deve estar uns 30 e tantos anos. Então eu fico sabendo de coisas e às vezes, olha só o que é a mediunidade. Às vezes tem alguém que não gosta de mim, óbvio, Jesus também, né, teve os seus inimigos. Gente, juro por Deus para vocês, às vezes eu tô quieta, eu vejo alguém como se ela estivesse falando de mim. E pior é que eu identifico a pessoa. Não posso ir lá brigar com ela, né? Eles estão dizendo para mim o que está acontecendo. Então a mediunidade é linda. Quando eu quero fazer uma mensagem, eu vou lá, eu escrevo tanta coisa. Se eu fosse Joanete, fazer isso, eu ia corrigir todas as vírgulas, todos os acentos, ia parar para fazer frase por frase. Não ia ter tempo suficiente para fazer tudo isso. E, gente, acredite, a gente vem 1, 2, 3, 4, 500 encarnações. Eu só vou parar de reencarnar quando eu entender, ou eu amo os outros, ou eu vou reencarnar até aprender. O amor é o caminho. E nós vamos aprender a não precisar mais voltar para a Terra, que a Terra é um planeta de provas e expiações, que vem aqui resgatar. Eu digo a vocês brincando, é um sanatório, porque cada louco solto. É um hospital. Tem gente que é doente e não se enxerga. É um hospital. É uma escola. É um educandário. Estamos todos aqui misturados uns com os outros. E por quê? Porque o cego ajuda o surdo ajuda o cadeirante. E nós ajudamos as pessoas que precisam. Essa é a maneira de aprender a amar os outros. E olha, gente, vou dizer para vocês, se você sair daqui com a malinha vazia, sem nada de coisa boa feita, chorem do outro lado, né? Porque aqui vão aproveitar e depois, quando chegar lá, tá vazia a malinha, vai ter que voltar e começar tudo de novo. Né? Então, tem tanta gente que precisa. Eu rezei tanto para Deus me ajudar, que viesse alguma das pessoas que eu queria ter ajudado muito nessa enchente, mas eu não tinha como ir para lá. Eu emprestei caminhonete, ajudei dinheiro, ajudei essa parte, mas eu queria pegar a pessoa para ajudar. Porque vai saber onde que foi as coisas que foram levadas. Nós sabemos que o mal ainda é o maior ainda. Eu pedi tanto a Deus que me mandasse uma pessoa que trabalhar comigo, que fosse. Não é que chegou uma pessoa da enchente. Gente, é incrível. É muito legal quando a gente pede. Eles ajudam a gente para que a gente possa ajudar os outros. Ficar só sentado em casa vendo novela, esqueça. Não aprendem nada de bom. É melhor, às vezes, a gente pegar um livro maravilhoso e ler, não só ler, estudar. Estou falando demais, está quase na nossa hora. Gente, o amor é o que nos move, o amor é a única saída. Se nós não gostarmos de ninguém, queridos, vamos voltar 500 vezes ainda. Comecem a amar o próximo, levar para outro lado alguma coisa na malinha, de coisa boa que a gente fez para alguém, sem pedir nada em troca, né? Às vezes nós temos pontos diferentes de vista e nós não podemos querer que os outros tenham a mesma cabeça que a gente. A gente andou. O cara está indo lá atrás, como é que ele vai entender a mesma coisa que a gente? E a gente briga com ele porque a gente quer puxar ele para nós. Ele não tem como vir, gente. Ele não andou. Ele tem que aprender, ele tem que sofrer, ele tem que entender. Né? E uma coisa mais maravilhosa do mundo, gente, a morte não existe. Eles veem nossos amados seguidamente nos abraçar, nos consolar. Olha, esse irmãozinho voltou para dizer o quanto ele amava a casa. Quando nós partirmos, nós temos a nossa casa do outro lado. Se a gente não fez nada, não ajudou ninguém, nós vamos para Choupana. Se a gente fez alguma coisa melhorzinha, nós encontramos uma casinha, um lugar para nós. Que lá é a recompensa. Não é talão de cheque, não é cartão de crédito, não é nome chique, nada. É o que tu fez na real. Então, vamos ligeiro fazer o bem que vale a pena, certo? Então era esse o recado, nós vamos fazer a nossa prece. Nós vamos agradecer a esses irmãos maravilhosos que estão aqui do nosso lado. Todos têm o seu espírito, seu anjo protetor, o seu guia amoroso. Que possamos rogar a Deus, nosso Pai, neste momento, que todos que estão aqui recebam energia positiva, fluidos de paz, de saúde, de serenidade, e que possamos ser sempre gratos a esse Pai que nos ama independentemente de como somos, que nos dá inúmeras oportunidades de fazermos o bem,
de conquistarmos o nosso espaço, subirmos os nossos degraus com as nossas próprias pernas e com a ajuda desse Pai maravilhoso. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada aos protetores amigos. Que os médicos dos espaços possam agora auxiliar os que estão doentes. Que os médicos da psicologia possam ajudar os que estão sem entender o que aqui fazem. Que os médicos do espaço possam ajudar a nossos irmãos que estão em momentos muito tristes. E nós sabemos que Deus não abandona nenhum de seu filho. Nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui nessa casa maravilhosa. Te agradecermos pelos nossos protetores estarem conosco, nos auxiliando. E te rogamos, Pai, por esse Brasil maravilhoso, que ele seja salvo de irmãos que estão querendo destruí-lo. Ajuda-nos, Pai, que o aborto não passe para que os nossos irmãozinhos sejam impedidos de voltar e cumprir com os seus resgates. Ajuda-nos, Pai, que a paz, a luz, a misericórdia esteja com todos, hoje e todo sempre. Que assim seja.